Olá, bem-vindos a quem vai chegando. Digam-me só se me conseguem ouvir, que é a primeira vez que estou a experimentar com estes fones novos e não sei se me conseguem ouvir bem, porque se não me ouvirem bem eu retiro então os fones e fazemos só sem eles. Se puderem adicionar aqui nos comentários, se me conseguem ouvir. E bem-vindos a todos que vão chegando. Olá. Ouvindo bem, obrigada. Ótimo, obrigada. Vamos só aguardar aqui mais pessoas juntarem-se a nós antes de começarmos. Eu penso que também já vi que... Já está aqui a Marta também, já vou aceitar a Marta. Só experimentar, ver aqui para mais pessoas entrarem, juntarem-se a nós. Tarde, boa noite. Eu estou aqui com o cabelo a voar pelo ar porque tenho uma ventoinha, está calor. E não foi o live passado, no anterior, há 2 semanas, o meu telefone ficou tão quente, estava tanto calor, que apagou e cortou-me o live a meio. Então, assim, eu estou com a ventoinha que assim, a jogar pelo seguro também. E também sabe melhor a mim. Vão adicionando também aqui nos comentários que quem aqui está, se ponham só sim ou não, se assistiram à Masterclass do Bradley Nelson no Código da Emoção. Por assim temos também uma ideia, se a maioria das pessoas que aqui estão já têm alguma noção sobre o que vamos falar hoje. Portanto, hoje vamos nos focar mais na parte da hereditariedade em relação, portanto, às emoções presas. A Marta já nos vai explicar tudo bem, mas entretanto, só para ter alguma ideia, se vocês já têm algum conhecimento sobre o Código da Emoção, vão adicionando. Já estou a ver aqui uns X. Fernanda, não. Quem não assistiu à Masterclass e ainda se tiverem interesse em assistir, fica disponível apenas até hoje à noite. Então, depois do live, se tiverem tempo e se quiserem assistir, claro, se estiverem interessados, tentem assistir hoje, porque será, portanto, a última oportunidade. Mas dou-vos já a notícia que podem, entretanto, vamos dar acesso à primeira aula do curso avançado. Vamos libertar a primeira aula. Já devem ter, aliás, o e-mail era para ter sido enviado amanhã, mas por engano já foi enviado hoje. E se tentaram abrir e não tinha legendas, foi esse motivo, porque ainda não estava totalmente preparado, mas já está resolvido. E então até quarta-feira têm acesso à primeira aula do curso completo, do curso avançado. Mas para a Masterclass e para o bónus é só até hoje à noite, então ainda podem assistir. Ótimo, sim, a maioria já viram. Obrigada por confirmar. Já temos aqui muitas pessoas, vou então procurar aqui a Marta. Olá, Marta, bem-vinda. Olá, Patrícia, Tudo boa tarde. bem? Boa tarde. Tudo Muito bem? obrigada, Marta, por teres aceito este convite, estar aqui connosco. Obrigada eu. Fantástico termos a oportunidade de estar aqui com uma coach especialista em o Código da Emoção. Eu tenho a certeza que as pessoas têm imensas perguntas. Então, para não ser um bocadinho repetitiva, a gente disse que tínhamos que focar mais naquela parte da Hereditariedade. Exatamente. Foi o final do dia, um domingo, estou cansada. E pronto, e acho que há imensas perguntas a esse nível. Então, agradeço imenso a disponibilidade de aqui estarmos para
responder. E eu é que agradeço, é uma honra para mim. Obrigada. Muito obrigada. Marta, então, eu já vi assim, uma pequena explicação, sei que és terapeuta, não é? E coach, especialista em código da emoção, mas também trabalhas com outras terapias. Penso eu, se quiseres falar um bocadinho, apresentar para quem está aqui a assistir, para as pessoas saberem um pouquinho mais sobre o teu trabalho. Sim. A imagem ficou travada para mim, não sei se é só para mim, se alguém então conseguem ver a Marta, se travou só para mim ou não sei se a conexão se é daqui do meu lado ou do lado dela. Se adicionarem aqui nos comentários se estão a ouvir a Marta ou não, porque eu não consigo ouvir. Se puderem, adicionem aqui, se conseguem ou não ouvir. Não se vê a Marta, sim, penso que é do... Exato, saiu da live. Vamos só aguardar então um bocadinho também. Peço desculpa, acho que ela deve ter tido algum problema com a conexão do lado dela e vamos aguardar um bocadinho que ela se junte a nós novamente. Caí. Pois é, a imagem está aqui um pouquinho travada. Agora, mas digam-me só se conseguem. Marta, para mim a imagem ainda ficou travada, mas consigo ouvi-la. Eu também consigo ouvir bem. Consegues-me ouvir bem? Consigo ouvir, mas a imagem está travada. Agora não sei se para as outras pessoas, se já adicionei, enfim, podem só dizer se vocês conseguem ver, eu consigo ouvir, mas conseguem ver a Marta bem, está a mover-se normalmente ou se a imagem está travada? Porque só para mim, não importa, desde que consigo ouvir, não há problema. Mas era Pode ser, pode ser a minha ligação. Pois é possível, a minha acontece problemas com a ligação também. Os diretos são assim, não é? Conseguem, exatamente, isso é de estarmos aqui em direto, é mesmo assim. Conseguem ouvir as duas? Ok, pronto, não importa. Então, vamos continuar. Não sei até que parte deu pronto para de ouvir. Se quiser só... Vamos continuar. Parece que deixei de ouvir agora. Outra vez. Vamos lá ver. Parece que a Marta aqui novamente. A ligação deve ter algum problema. O meu som está mal? Ok. Vamos experimentar sem... Aqui. Isto dos lives, peço desculpa, mas... Não está fácil, Patrícia. Pronto, não faz mal. Eu também... Alguém escreveu aqui que não me conseguiam ouvir bem e eu desliguei agora. Tirei os headphones para ver se melhor. Se puderem adicionar aqui se me estão a ouvir melhor ou não. Tem som? Ok. Oi. Ok. Agora, já está. E a mim estão a ouvir? Ok. Vamos fazer uma coisa. Não sei se é melhor. Pronto, agora está melhor. Ok. Pronto. Ok. Pronto, eu estou a ouvir a Marta. Ok. Ia dizer se era melhor desligarmos e voltarmos, mas parece que não. Pronto, a Marta para mim ainda está parada, mas não faz mal. Consigam ver e o meu som também está melhor. Parece que funciona melhor sem som. Então também. E às vezes mais é mais fácil. Então, parámos quando, Marta, ias explicar um bocadinho mais sobre ti, o que é que fazes, sobre o teu trabalho, que tipo de terapia, além do código de emoção, trabalhas, e explicar um bocadinho mais. Sim. Bem, eu tenho que começar assim muito brevemente pela minha história, porque eu enveredei aqui por esta área do coaching do bem-estar, da saúde, muito por causa também da minha história com doença. Eu fui diagnosticada com uma doença autoimune em 2006, artrite reumatoide, então de lá para cá foi assim uma jornada de muito conhecimento, de muito também autoconhecimento, de muita cura interna, muita cura interior. E eu costumo dizer que já fiz um pouco de tudo, já experimentei de tudo. Comecei pela área da nutrição, que acho que é assim
aquelas áreas por onde nós começamos logo, não é? É daquilo que é mais óbvio, mas depois vi que não era suficiente e então foi aí que enverdei pela área do desenvolvimento pessoal. Fiz diversos cursos, pronto, mesmo muitos cursos. Foi necessário trabalhar aqui alguns pilares que eu considero muito importante para mim e hoje vamos falar então de um deles. Foi muito importante trabalhar o meu mindset, a forma de eu olhar para a vida, não só de me relacionar com a doença, mas também de olhar para a vida, para tudo na vida, basicamente. E aí foi muito importante também o trabalho do Dr. Joe Dispenza, com quem eu aprendi imenso. Mas realmente havia alguma coisa que faltava. Havia ali uma peça do puzzle que faltava, porque eu conseguia ter melhorias em várias áreas da minha vida, mas haviam ali alguns sintomas que teimavam em não passar. Então, acho que foi muito por isso que eu cheguei até ao Código da Emoção. Eu conheci o Dr. Bradley Nelson no documentário no Hill, na altura ainda nem havia em português. E fiquei muito curiosa, fiquei super curiosa, então comecei por comprar o livro dele, comecei a experimentar em mim, usei em mim durante muito tempo antes de fazer a certificação em Practitioner. E então, hoje em dia, o que é que eu faço? Hoje em dia eu utilizo estas ferramentas todas, esta bagagem que eu aprendi ao longo de alguns anos. Comecei por trabalhar sobretudo com pessoas com doenças autoimunes, porque eu identificava-me muito com elas, não é? E também era realmente uma das áreas onde eu me especializei, mais dentro da área do desenvolvimento pessoal. E hoje em dia trabalho muito com pessoas que querem melhorar o seu bem-estar, a sua saúde, o seu bem-estar, aquelas pessoas que estão a lidar só apenas com doenças autoimunes, mas com qualquer tipo de sintoma crónico de saúde. Porque quem passa por problemas de saúde sabe o quanto é limitador e o quanto afeta o nosso bem-estar, a nossa felicidade, o quanto afeta a nossa vida completamente, não é? Então, eu faço este trabalho já desde 2017, mas o Código da Emoção é mais recente. Eu utilizo o Código da Emoção desde o ano passado, mas a certificação é recente. Eu comecei no início deste ano como terapeuta do Código da Emoção, embora já tenha feito muitas sessões, porque realmente é uma terapia que é muito procurada, apesar de não ser ainda muito conhecida. Ela é muito procurada e eu acho que é pelo simples facto de ser uma terapia em que a pessoa não tem que andar a vasculhar o passado, não é? Não tem que andar a fazer aquela terapia interna como nós fazemos quando vamos à psicóloga, por exemplo. Não é uma terapia que exija um grande esforço da pessoa, não é? Para mudar. É uma terapia que ela precisa. Desculpa, Patrícia, não percebi. É algo muito imediato, é uma coisa Exato, sim. simples de aplicar. Exatamente. Então, eu acho que é por isso que tantas pessoas procuram, porque às vezes simplesmente não temos recursos internos para fazermos o trabalho interior que é necessário. Não quer dizer que uma coisa anula a outra, claro. Não, de todo, mas realmente é uma terapia que pode até ajudar aquelas pessoas que não estão a conseguir promover uma mudança nas suas vidas, até, por exemplo, mudar simplesmente de hábitos alimentares, não é? Há pessoas que têm muita dificuldade até em adotar hábitos alimentares saudáveis para ajudar até a lidar com a sua doença, mas às vezes não têm recursos internos, não têm motivação e não percebem porquê. Então, esta terapia também ajuda a desbloquear essas resistências, digamos assim, que são emocionais, e que realmente contribuem para o boicote, para a procrastinação, para aqueles pensamentos de começa amanhã, não é? Só hoje. Então, sim, basicamente hoje em dia o que é que eu faço? Tenho alguns programas de desenvolvimento pessoal, muito orientado para pessoas que querem melhorar o seu bem-estar, e depois também faço então as sessões individuais de código da emoção, sobretudo de código da emoção. Neste momento 90% das sessões individuais é de código da emoção, embora ainda hajam algumas pessoas que me procuram para coaching ou mentoria individual. Sandra, isto é um trabalho que as pessoas não têm, como referiste muito bem, estar à procura, consegue achar aquelas coisas que não são óbvias. Havia muitas coisas que se consegue encontrar até através do código de emoção que não seria óbvio, como vamos falar hoje do fator da hereditariedade, que não conseguiremos chegar lá se não for dessa forma. Portanto, existem claro outras, mas não é assim tão simples como uma simples terapia de um psicoterapeuta e de encontrarmos estas emoções que vêm baseadas através do passado, não é? Sim, eu costumo dizer que o código da emoção é o atalho, não é? É a via rápida, porque nós podemos ir por outras vias e nós conseguimos fazer a libertação emocional de várias formas.
mas aqui realmente nós conseguimos ir à origem do problema, não é? E perceber o que é que realmente está a contribuir para um determinado sintoma, para uma resistência, para qualquer problema que a pessoa esteja a viver na vida dela, não é? Isto está para aplicar em qualquer situação. Claro que eu trabalho muito com a área da saúde e do bem-estar, é algo que me diz muito, que eu gosto muito de trabalhar, mas isto dá para qualquer tipo de situação, para a abundância, para melhorar relacionamentos, muita coisa mesmo. Exatamente, cada um tem bloqueios diferentes, cada um de nós. Sim, Claro, muitas das vezes os bloqueios vão se projetar em problemas de saúde, por problemas emocionais. Mais cedo ou mais tarde acaba-se por criar-se problemas de saúde normalmente, mas sim, tudo desde como referiste, o facto da abundância de pessoas que têm sempre medo que o dinheiro acabe, essas e tantas sim, coisas de pessoas que têm muito bem-sucedidas a nível financeiro, não têm problemas de saúde, mas depois não se conseguem relacionar bem com outros ou ter um relacionamento saudável e com isto pode-se descobrir realmente onde é que esses fatores vêm. Ah, Marta, então, íamos falar um pouco mais sobre, claro, vamos falar do fator das emoções herdadas, mas assim muito brevemente para quem aqui está e para quem não tenha assistido à Masterclass, se quiser dar só assim uma explicação muito breve sobre o que é o código da emoção. claro que sim. O código de emoção é uma ferramenta, é uma terapia muito simples de nós libertarmos as emoções que ficam aprisionadas no nosso corpo. E as pessoas devem estar a pensar, mas como assim nós aprisionamos emoções no corpo, não é? Até porque eu acho que a maioria das pessoas acredita que as emoções é algo da mente, não é? Que é algo produzido pela nossa mente. Mas não, elas são de facto originadas pelo corpo, elas são originadas pelos nossos órgãos. Depois, cada tipo de emoção é originada por um tipo de órgão. E elas ficam aprisionadas porquê? Porque nós não fazemos o processamento completo das emoções. Não quer dizer que nós não o façamos sempre, mas dependendo da forma também como nós até fomos educados para lidar com as nossas emoções, nós podemos aprisionar mais ou menos emoções. E nós, na nossa sociedade, infelizmente, somos muito condicionados a esconder as nossas emoções, não é? Nós somos condicionados a não chorar, somos condicionados a evitar demonstrar a raiva, porque não estamos a ser bem comportados, não é? Não é socialmente aceite. E claro que isto começa na infância, não é? Nós começamos a condicionar isto na infância, através da sociedade em geral, mas também, claro, que depois vai haver aqui uma enorme influência da forma como os nossos pais também lidam com as emoções deles. Os professores, não é? Todas aquelas pessoas que fazem parte do nosso crescimento vão ter aqui um papel muito importante. E realmente a maioria das pessoas tem muita dificuldade em não só demonstrar as emoções, mas em lidar com as suas próprias emoções. Elas têm muita dificuldade em sentir. Para elas é demasiado desconfortável por causa deste condicionamento na infância, não é? Então chegamos à idade adulta e só nos sentimos confortáveis com aquelas emoções ditas positivas, entre aspas, não é? Com a paz, com a alegria, com o amor. Essas nós gostamos e sentimos-nos bem, permitimos-nos sentir. As outras que não são tão confortáveis, não é? Que são dolorosas do ponto de vista físico, que elas provocam mesmo sensações no corpo, nós tendemos a fugir delas. E há pessoas que mesmo até em situações mais profundas, situações de choque, então aí é que elas têm mesmo muita dificuldade em lidar com as suas emoções e muitas vezes se escondem, não é? Escondem-se as pessoas, fogem porque não sabem como lidar com aquela dor. E isto tem muito a ver depois também, claro, com a resiliência que nós perdemos ao longo da nossa vida, porque uma criança quando nasce, ela sabe lidar com as emoções todas, não é? Ela demonstra todas as emoções e quem tem filhos sabe disto, não é? Quem tem filhos, muitas vezes chateamos com eles por eles demonstrarem tantas emoções, por demonstrarem tanta raiva, por fazerem tanta birra, não é? E é uma forma de eles deitarem para fora aquela energia que está acumulada no corpo. É muito fácil das pessoas perceberem que as emoções são originadas no corpo, não é? Quando nós nos assustamos, nós sentimos uma sensação no corpo. Pode ser no peito, pode ser na barriga, ou quando recebemos uma notícia que não é muito boa, se calhar mexe com o nosso sistema digestivo, não é? Então é muito fácil de nós compreendermos isto. Então o que acontece basicamente é que as emoções têm três etapas, o seu processamento tem 3 etapas. Nós temos o estímulo, que ele pode ser um estímulo externo que os nossos sentidos estão a captar, ou pode ser um estímulo interno, pode ser eu ter um pensamento, posso aceder a uma memória,
e isto pode originar uma vibração, não é? Vai originar a vibração da emoção, que é a segunda etapa, e depois o que acontece é que estas primeiras nós não temos grande controle sobre elas, é automático. A nossa mente inconsciente está programada para funcionar desta forma. E depois na terceira etapa, normalmente é onde nós condicionamos, é onde nós realmente interrompemos o processamento da emoção, porque nós para termos um processamento completo vamos precisar de algum tempo para sentirmos aquela emoção, sentirmos no corpo. E vai variar, o tempo vai variar de pessoa para pessoa, de emoção para emoção, de situação para situação, vai depender muito, não é? Da intensidade, vai depender de muitas coisas. Até da bagagem emocional que a pessoa já tem. Depende de muitos fatores. Só que muitas vezes nós fugimos desta sensação, não é? Às vezes eu recebo uma notícia que me deixa preocupada e eu, em vez de estar conectada com o meu corpo, e sentir aquela sensação, muitas vezes eu procuro distrair-me. Exato. Se calhar eu vou, não é, para as redes sociais, se calhar vou ver televisão, vou falar com alguém. O falar com alguém até é bom, se eu for falar do assunto, se eu for deitar para fora. Normalmente eu não quero pensar nisto, não é? O problema é esse. O problema é que normalmente eu estou a fugir. Eu estou a fugir daquela sensação. Então quando eu estou a fugir, e não me estou a permitir estar conectada com o corpo e realmente sentir aquilo, é precisamente aí que esta energia vai ficar aprisionada. Porque como é que ela sai? Sentindo. Para nós não aprisionarmos emoções, e esta também já é uma dica muito importante para não continuarmos a acumular bagagem emocional, é realmente nós permitirmos sentir todas as nossas emoções, não só aquelas que nós consideramos que são as melhores. Quando realmente aprisionamos estas emoções, temos então aqui esta opção, esta terapia, o código da emoção, que realmente é uma técnica muito simples. Depois das pessoas aprenderem, ela é extremamente simples de utilizar, pode ser utilizada em qualquer lugar, a pessoa pode ir dar uma caminhada e estar a utilizar a técnica, e realmente ela permite-nos desbloquear, primeiro permite-nos identificar, não é? Qual é que é a emoção que está aprisionada e que pode estar a contribuir realmente para algum problema, para alguma situação. E depois também permite-nos libertar essa emoção, assim, de uma forma muito simples. Eu aconselho mesmo a verem a Masterclass, até hoje, não é? Final do dia, porque o Dr. Bradley demonstra a técnica na Masterclass e vão ver como é extremamente simples. É muito importante ter esse fator do poder identificar as pessoas. Não sei quem conhece o EFT, em que já faz parte também da medicina energética, também pode ajudar a libertar emoções. Mas não tem aquela parte de identificação, é para quando a pessoa já tem noção o que é que quer trabalhar, o que é que quer desbloquear. Sim. O fantástico aqui do código da emoção é as duas coisas, e às vezes a pessoa não sabe o que é que precisa trabalhar, como é que vai. Até pode estar ali a fazer o tapping dos pontos todos, mas pode não estar a fazer algo, não sabe exatamente, pode pensar que é uma emoção e não se. E claro, o fator também aqui que vamos falar de que a emoção pode ser herdada. Porque são óbvios que uma pessoa que passou por uma situação traumática, é claro que vai pensar, se calhar fiquei com alguma emoção presa em relação àquilo que me aconteceu. Mas nem tudo é assim tão óbvio, não é? Não sei se queres agora explicar um bocadinho mais sobre o aspecto das emoções herdadas e como é que acontece como é que herdamos emoções. Sim, é algo bastante interessante. E normalmente, como é que nós podemos começar a pensar se temos algum tipo de emoção herdada? Claro que nós não temos que saber, e à partida ninguém sabe se tem ou não alguma emoção herdada, mas normalmente, eu costumo dizer que normalmente quando nós olhamos para aqueles casos de pessoas que têm situações bastante difíceis nas suas vidas, padrões bastante difíceis, até mesmo situações de saúde bastante complicadas, e muitas vezes a pessoa não percebe o porquê, porque até mesmo é curioso, porque antes de eu conhecer esta terapia, eu ajudava então as pessoas a desbloquearem o que é que estava a provocar o sintoma, e às vezes apareciam certos casos de pessoas que a gente não encontrava uma explicação emocional, porque normalmente o que acontece e que no fundo é um gatilho para as doenças, para os sintomas, são choques emocionais, são situações bastante intensas, e às vezes apareciam aqueles casos em que nós não conseguíamos identificar nenhuma situação. A pessoa até tinha tido uma vida feliz, estava tudo a correr bem, não tinha nenhuma área da vida que estivesse a ser problemática, mas por alguma razão ela estava a experimentar ali uma situação de doença até às vezes muito complicada.
Então eu costumo dizer, quando nós não percebemos de onde é que vem, e até mesmo até a própria, às vezes nós sentimos emoções que nós não sabemos muito bem de onde é que elas vêm. Temos um estado emocional que olhamos para trás e dizemos, mas porquê, não é? De onde é que isto vem? Porquê é que eu me sinto assim? E não encontramos nenhuma explicação. Então, muitas vezes, a explicação são mesmo as emoções herdadas. E hoje em dia, a ciência já tem imensos estudos que falam sobre como é que esta energia, como é que normalmente falam muito do trauma, não é? Como é que é passado de geração em geração. Então nós podemos ir à literatura e ver uma série de estudos que apontam realmente esta passagem desta energia. E elas não, o que acontece é que não só implica aqui alterações e condicionamentos no nosso corpo físico, não é? Porque pode realmente provocar sintomas, sintomas crónicos, dores e por aí fora, podemos nomear imensos, mas também podem interferir no nosso estado emocional, não é? Na forma como nós sentimos. Então há pessoas que, por exemplo, podem sofrer de ansiedade, depressão e não fazerem ideia, não é? Onde é que está a origem, ou até mesmo problemas mentais. Então, realmente é interessante nós olharmos para a história da nossa família, porque o que explica que esta energia é passada de geração em geração é a epigenética, não é? A epigenética diz que o meio ambiente altera a nossa expressão genética. Então, aquilo que os nossos antepassados viveram vai influenciar também a minha vida, não é? E aqui, só para dar assim um breve exemplo, ficou muito conhecida a fome das batatas na Irlanda, que foi uma época, não é? Que era uma época que coincidiu com acho que foi a Segunda Guerra Mundial, se não estou em erro, e que passaram muita fome nessa altura, não é? E só comiam batatas, que era o que havia, não é? E então, o que é que aconteceu? Como houve ali uma energia de trauma muito profunda, não é? Que as pessoas passaram mesmo fome. O que é que aconteceu? Nas gerações seguintes aconteceu uma adaptação epigenética, que foi, as gerações seguintes começaram a acumular mais gordura, ou seja, o próprio corpo, a mente inconsciente, como tem essa gravação desse trauma ancestral, no fundo, instruiu o corpo para que o metabolismo fosse mais lento, não é? Para começar a acumular mais gordura. Então essas pessoas têm mesmo muita dificuldade em perder peso. Elas até podem fazer dietas agressivas, mas elas têm de facto muita dificuldade em perder peso por causa desta sinalização, não é, que vem de trás. Quase é uma forma do corpo se proteger com medo de passar pela mesma situação outra vez, então acumula para, em caso de haver fome e de ter algo onde ir buscar a energia. É exatamente isso. É exatamente isso. Há dias a Maria Gurjão também falou de algo parecido, não é? Da avó que perdeu imensos filhos, teve imensos abortos e depois, nas gerações seguintes, há alguém que tem muita dificuldade em engravidar, não é? Ou seja, já vem de trás, pronto. Então isso passa mesmo como energia, não é? E vem essa informação epigenética que sinaliza ao corpo para, neste caso, neste exemplo específico, para acumular gordura. Mas pode ser outra coisa qualquer, não é? Pode provocar até algum sintoma. Mas nós podemos libertar-nos desta bagagem, mesmo sendo ancestral, porque eu gosto muito até de aliar as constelações sistémicas com esta terapia, especialmente quando aparece assim caso de alguém que tem, lá está, algo muito complicado, tem tido uma vida muito difícil e que até se lembra que, por exemplo, o pai ou a mãe também teve assim uma vida muito complicada e o padrão repete-se, não é? Há padrões que se repetem. E eu acho super interessante e recomendo sempre a pessoa aliar também com as constelações sistémicas e familiares. Porquê? Porque muitas vezes basta nós tomarmos consciência da história para já começar a cura. Exatamente. Para já começar a libertar aqui alguma energia que tenha ficado aprisionada. Então, vou dar aqui um exemplo, vou dar o meu exemplo, porque por acaso é um exemplo que tem uma história já assim muito para trás, e depois também vou falar daqui de outros exemplos que eu tive, mas eu gosto sempre de falar dos meus porque sinto na pele, não é? Quando a gente sente na pele, conseguimos explicar de uma melhor forma. Então eu tenho aqui um exemplo que no meu caso não me estava a impactar em termos de saúde, quer dizer, pelo menos que eu tivesse consciência, até podia estar, mas eu não tratei algo específico da saúde, mas tratei algo
que tem a ver com relacionamentos amorosos. Então eu tinha feito uma sessão de constelações já assim há alguns anos e eu já sabia um pedacinho da história, já tinha contacto com a história e que já vinha muito atrás, já vinha do meu trisavô. Mas na altura, pronto, foi assim só um pedacinho da história e eu sabia que haviam coisas por resolver que vinha daquele lado, mas não sabia exatamente o quê e naquela altura nem sequer conhecia esta terapia. Então foi engraçado porque eu também faço sessões quando eu preciso, também trabalho com uma terapeuta, também certificada, porque noto que há um benefício maior em trabalharmos com alguém que está a olhar para nós de uma forma isenta, não é? Para É alguém completamente diferente. que da melhor forma quando é a nossa. Exatamente. Eu faço a mim própria, mas quando queres trabalhar assim algo específico, importante, eu peço sempre ajuda. Então, numa dessas sessões, em que a terapeuta também me fez então, teve a trabalhar este tema, não é? Dos relacionamentos, porque é algo que já vinha muito de trás, que está muito presente na minha família. Então, basicamente havia uma forma de olhar para o outro, para o parceiro, para a parceira, em que nós estávamos constantemente focados naquilo que o outro faz mal, não é? Estávamos sempre focados na crítica. Como é que eu sabia que isto não era algo que, sei lá, eu até poderia ter modelado do meu pai ou da minha mãe, não é? Mas como é que eu sabia que não era daí? Era algo mais forte, era algo muito profundo. Porque já estou nesta área do desenvolvimento pessoal há alguns anos e tinha conseguido mudar uma série de coisas, uma série de comportamentos, de reações, muita coisa. E aquele tema específico eu tinha muita dificuldade em lidar, em trabalhar e em mudar. Eram gatilhos muito, muito fortes. Então eu até me incomodava e ficava muito frustrada por não conseguir ter uma mudança numa área que é tão importante para mim, como uma pessoa que é tão importante para mim e eu não consegui mudar. Então foi muito, muito giro mesmo, porque a terapeuta encontrou energias que vinham de trás do meu trisavô e da minha trisavó, em que ela conseguiu perceber que houve uma traição. E então a minha trisavó passou a odiar os homens. Ela passou para nós, para as gerações todas, emoções muito pesadas, mesmo muito pesadas, muito fortes, e que estavam a influenciar todas as gerações seguintes. Portanto, a minha trisavó, estamos a falar há muitos anos atrás, não é? E estavam a influenciar todas as gerações que vieram a seguir. O mais curioso é que normalmente eu não sinto o processamento emocional. Depois de fazer a libertação, é possível nós sentirmos, depende sempre muito da intensidade da emoção. Normalmente, o mais frequente é as pessoas não sentirem. Mas neste caso específico eu senti muito o eco daquelas emoções. Eu sentia aquela dor, aquele sofrimento e era muito forte. Era muito, muito intenso. E o que é maravilhoso é que eu notei uma mudança minha na forma, nos meus gatilhos, em que já não haviam aqueles gatilhos. Isso é que é maravilhoso. Imediato ou demorou um pouco a processar? Foi algo que demorou uns 2 ou 3 dias. Nem sempre é assim tão imediato. Nem sempre é assim tão imediato. Depende muito. Até porque eu acho que foi tão imediato porque eu já tinha feito muito trabalho para trás, não é? Já uso a terapia desde 2021, do início de 2021. Então, claro que vai depender muito se a pessoa tem muita bagagem, da intensidade também, do que vem, do que está para trás. Depende de muitos fatores, muitos, muitos, muitos. É uma pergunta que me colocam muitas vezes, não é? O que é que eu posso esperar? O que é que eu posso esperar dos resultados? Varia. A pessoa como em tudo, não é? Varia muito. Eu posso dizer que eu tenho pessoas que é raro, que têm resultados imediatos, logo após a sessão. Essas são muito raras. Há pessoas que têm resultados 2 ou 3 dias após, há outras que às vezes demoram mais um bocadinho. Normalmente elas notam uma melhoria, nem que seja uma leveza maior, um bem-estar maior. Mas às vezes tratar um sintoma demora algum tempo, porque vai depender muito da bagagem que nós trazemos, não é? Então, lá está, aquilo que está para trás de nós pode influenciar mesmo muito a nossa vida e daí que eu aconselho mesmo a aliarem também com as constelações, porque eu tenho exemplos também, agora pegando num exemplo de um cliente, em que eu fiz terapia e não sabia a história da família e então apareceu muito pouca coisa, até porque é uma criança e normalmente as crianças não têm tanta bagagem como nós, então apareceu alguma coisa, mas não, nada de especial.
Só que a criança, ela tem um problema já de nascença, então depois de um dia a mãe começou a contar a história. E aí eu disse-lhe, já uma vez fez constelações sistémicas, e ela por acaso tinha feito. Então ela passou-me aquela informação toda que ela tinha dessa consulta, e depois eu fiz a terapia baseada nessa informação. E então aí já fui capaz de buscar muita informação. Lá está, e eu acho que aqui tem muito a ver, não que a gente não consiga aceder à informação sem ter a consulta, não é, de constelações, mas o facto de abrir a história, tomar consciência da história, parece que há uma menor resistência do cliente, do paciente, para mostrar aquela informação e para se livrar daquilo, porque nós vamos libertando por camadas, não é? Nós temos as nossas camadas, depois temos as que vêm de trás, as que vêm dos ancestrais, portanto nós vamos libertando camada a camada. E eu noto que isso ajuda bastante quando queremos trabalhar assim, a parte mais ancestral. Sim, acho que também é mais fácil quando a pessoa já conhece a história, se já sabe Sim. ali a história, não é mais fácil porque já tem essa noção. Uhum. E claro que as constelações ajudam imenso também, mas às vezes também, como o Bradley Nelson explica, portanto, parte também do código de emoção, a pessoa pergunta se é preciso saber mais, não é? Há sempre aquela pergunta se é preciso saber mais alguma coisa. Isso também ajuda mais no processo de libertação da emoção? Uhum. Eu acho que sim, eu concordo. Concordo porque realmente eu acho que às vezes é preciso a pessoa tomar consciência do que está ali. E muitas vezes quando estamos a fazer a própria libertação, imaginemos, surge uma emoção. Ainda hoje me falaram, foi o meu irmão que me falou nisso, falou-me de uma emoção que ele tinha retirado e ele disse-me assim, na altura que eu lhe retirei, ele disse: essa emoção não me diz nada, não estou a perceber. E depois, passados uns dias, ele tomou consciência do que é que ela queria dizer, a emoção. Portanto, às vezes não percebemos logo. Exatamente. Outras vezes, quando estamos a libertar, a pessoa inicialmente não está a ver o que é, mas depois, quando a gente está a fazer a libertação, muitas vezes acontece ela ter uma memória. Ela, sim, estou-me agora a lembrar de... Acontece mesmo muitas vezes. E eu sinto que sim, eu sinto que ajuda, até mesmo eu, quando uso em mim própria, sinto que ajuda quando eu tomo consciência, porque a nossa mente inconsciente, o nosso corpo quer que a gente tome consciência do que é que está ali. Até porque é importante nós tomar consciência para aprender a lição, não é? Para evitarmos voltar a passar pela mesma situação, para voltarmos a aprisionar este tipo de emoções. E eu noto que quando estamos a falar de situações que foram muito marcantes, eu ainda hoje em dia dou comigo a tratar coisas do meu passado, da minha juventude, que eu achava que isto já está ultrapassado, não é? Isto já não me diz nada, mas que para o meu corpo ainda não está. O meu corpo ainda precisa de fazer essa cura, então às vezes dou por mim a ir buscar coisas, é mesmo curioso, porque começo-me a lembrar da história, e aí quando eu me começo a reconectar novamente com a história, é que eu me lembro, pois realmente isto foi muito intenso. Não havia outra hipótese senão o corpo aprisionar aquela energia. E essa energia, Marta, portanto, podem existir várias emoções que estão, tanto aprisionadas no mesmo local e que podem estar a causar o mesmo problema e que a pessoa liberta uma, mas depois terá outra, talvez tenha que libertar também. Como é que funciona esse processo? Ou vai ter que ir libertando uma de cada vez? Tem que se repetir na libertação às vezes da mesma, porque a gente pergunta sempre na sessão, não é? Se a emoção foi libertada, mas significa mesmo que foi, ou por vezes é necessário repetir esse processo? É assim, normalmente o mais comum é haverem mais do que uma emoção a contribuir para o mesmo problema. É o mais comum. Até porque às vezes é preciso, em contexto de terapia, não é? Quando a pessoa está a trabalhar com um terapeuta, eu noto que às vezes a pessoa tem que fazer várias sessões para trabalhar um problema. Portanto, há sempre ali várias camadas, não é? Nós temos várias camadas. Daí que seja muito interessante a pessoa aprender a técnica. E eu aconselho mesmo os meus clientes, eu aconselho a aprenderem a técnica, porque o quanto mais eles conseguirem utilizar eles próprios, vão estar a acelerar o processo, vão estar a acelerar os resultados. Respondendo à segunda parte da pergunta, quando nós perguntamos se foi libertado, o corpo diz que sim, à partida foi completamente libertada, a não ser que haja ali uma resistência escondida que a pessoa não se apercebeu, mas à partida sim. De qualquer das formas, tal como tu estavas a dizer, é sempre importante, passado 2 ou 3 dias, a pessoa voltar a perguntar se existe algo mais ainda associado para aquela situação, até porque os dias vão passando, se a situação permanece, não há nenhuma mudança, então sim, é importante voltar a olhar para aquilo
e procurar perceber se há ali alguma coisa que ainda não, ainda está presa, não é? Ainda não saiu. E em relação, portanto, aos testes, há aqui muitas pessoas, claro, que assistiram à Masterclass, têm o interesse em também testarem nelas próprias. Qual é, portanto, existem vários métodos, portanto, depois no curso o Dr. Bradley Nelson desenvolve, mas para quem ainda não sabe, existe algum método que tu aconselhes mais, que seja a forma mais simples das pessoas testarem a si próprias? Por exemplo, ele dá de fazer do dedo, eu pessoalmente acho difícil e eu gosto de fazer com um pêndulo, eu acho que funciona muito bem para mim. Aliás, nem uso bem um pêndulo, é um fio que eu tenho que funciona muito bem para mim. Não sei se é algo também que recomendas ou se existe outra técnica que seja mais apropriada para a pessoa que conseguisse testar. Claro que quando não consegue fazer o teste do braço, quando é uma terapeuta que está a fazer. Sim, é assim, quando a pessoa tem muita dificuldade em usar o teste muscular, isso é um sinal de que a conexão com o corpo está fraca. Porquê? Porque nós não confiamos no corpo. Quando nós não conseguimos usar o teste é porque nós realmente não conseguimos confiar no corpo. Então, só utilizar este teste muscular, só isso já é um enorme exercício de desenvolvimento pessoal. Sem dúvida. Porque nos obriga a estar realmente conectadas com o corpo, livres de distração. Eu até aconselho a fazer com os olhos fechados, sem estar a olhar para o teste, sem estar a perceber, porque senão vamos estar a insanciar. Eu pessoalmente sim, gosto de usar o de cotovelo, mas porque já tenho imensa prática. Quando a pessoa tem muita dificuldade, normalmente aquilo que ela realmente consegue, quase toda a gente consegue utilizar é aquele teste em pé, né? O sway test. Não sei como é que está em português. Sim, oscilação, teste de oscilação. Oscilação. Pronto, normalmente esse toda a gente consegue utilizar, porque não é preciso, o grau de confiança no corpo é menor. Né? É mais fácil delas sentirem o impulso, para onde é que vai o impulso. E realmente quase todas as pessoas conseguem utilizar esse teste. Mas eu aconselho, sempre que possível, procurar utilizar os outros, mesmo por esta questão de conexão com o corpo. Até porquê? Porque quanto mais conectados nós estivermos com o nosso corpo, menos resistências vamos encontrar ao longo da terapia. Quanto maior for a ligação entre nós e o corpo vai colaborar mais connosco, vai começar a permitir-nos libertar-nos mais bagagem. Inicialmente é normal nós conseguirmos libertar poucas emoções de cada vez. É super normal, é frequente. À medida que vamos utilizando, o corpo também vai sentindo que é seguro fazer esta terapia, é seguro eu livrar-me disto, não é? Até porque muitas vezes o corpo tem aquela bagagem há muitos anos. Então, às vezes ele está na sua zona de conforto e eu não me quero libertar disto, não é? Para já ainda não me sinto confortável, seguro para me libertar disto. Então, claro, isto é um processo. À medida que as pessoas vão utilizando, elas vão conseguindo libertar cada vez mais. E o teste muscular é uma excelente forma de conseguirem também fazer esta conexão com o corpo. É importante beberem muita água para o teste muscular funcionar, não é? Eu acho que vocês também explicam isso tudo no curso. E lá está. E esta conexão é essencial mesmo para o teste funcionar. Marta, estou a ver que há aqui umas pessoas que estão confusas sobre o teste muscular e que estão a questionar o teste muscular e não sabem do que é que estamos a falar, talvez não tenham assistido à Masterclass. Não sei se podes dar assim uma breve descrição do muscular e para que serve. Sim, o teste muscular é um teste de biofeedback, é um teste para nós obtermos respostas do nosso corpo, da nossa mente inconsciente. Porque as informações estão todas gravadas no nosso corpo, inclusive as ancestrais. Tudo o que está para trás de nós, não é? Também está guardado no nosso DNA, está tudo aqui. Então, basicamente é uma ferramenta que nos permite aceder às informações que estão gravadas no nosso subconsciente, no nosso corpo. Como é que ele funciona? Se calhar é fácil explicar, se calhar muitas pessoas já utilizaram aquele teste quando vão ao neurologista e fazem o teste no joelho, agora não me lembro do nome da ferramenta, mas pronto, é uma ferramenta. Aquele que marca. Exatamente. Isso é um teste de biofeedback. Eles estão a testar para ver que resposta é que estão a obter. Então, o princípio é exatamente o mesmo com este teste muscular. É igual, só que nós utilizamos testes diferentes, não é? Há quem utilize, como estavas muito bem a dizer, o anel, não é? Em que eu, por exemplo, escolho uma mão para ser testada. E a outra é que vai tentar quebrar o anel para ver qual é que é a resposta, não é? Então, normalmente quando o anel quebra é uma resposta negativa, quando fica forte é uma resposta positiva. Mas existem imensas formas de testar
E isso é que também é maravilhoso, porque mesmo quando eu não consigo utilizar um dos testes, eu vou ter imensos para experimentar, até esse que estavas a falar do pêndulo, que não exige tanta confiança no meu corpo, não é? É ver para onde é que vai o pêndulo. E também é uma forma de nós testarmos essas informações. Exato. Sim, mas portanto, formas, claro, a trabalhar com uma terapeuta será mais fácil, que será mais, portanto, o teste do braço, que é o mais comum, É, mas a pessoa quando está a fazer si própria, existem outras alternativas. Ali, em relação ao teste muscular, até eu usava imensas coisas, além, portanto, ainda nem na altura, claro, eu sabia sobre o código da emoção, mas como o meu filho estava com problemas de alergias, e fiz uma terapeuta quando estava a morar em Londres na altura para fazer testes de alergias, usando também o teste muscular do braço e que funcionou muito bem com ele. Coisas todas estão gravadas no nosso corpo que sabe o que é bom e o que não é bom para nós é e incrível. gostas. E o nosso corpo tem uma sabedoria inata, tal como toda a natureza, não é? Há uma inteligência que governa tudo aquilo que existe, tudo aquilo que é vivo. E só que, mais uma vez, nós desligamos tanto do corpo, desta sabedoria, que depois temos esta dificuldade em confiar. Mas nós estamos aqui, eu estou aqui, não estou aqui a pensar que se tenho que respirar, não é? Eu estou a respirar naturalmente. Eu não estou a pensar que tenho que digerir, não é o jantar. Não tenho que pensar em nada. O meu corpo tem esta sabedoria e faz tudo sozinho. E eu gosto muito de falar deste tema porque, mesmo como eu trabalho com pessoas com doenças, elas normalmente desligam-se desta sabedoria do corpo, especialmente nas doenças autoimunes, porque é-lhes passada a ideia de que o corpo está a atacar-se a ele próprio. Então, quando nós acreditamos nisto, afastarmos-nos muito mais do nosso corpo, ainda mais, não é? A ligação já está afastada, então, se acreditarmos nisto, começamos a pensar, mas como é que é possível o meu corpo atacar-se a ele próprio, não é? E ficamos revoltadas contra o nosso corpo, quando na realidade ele encontrou uma forma de lidar, se calhar, com a bagagem emocional, não é? Ou conflitos biológicos que nós também possamos ter, e ele está a fazer tudo aquilo que consegue para nos proteger e que é o melhor para nós. Só que nós não temos esta percepção. Exato, Não é? avisarmos que algo não está bem e levarmos, porque se não tivesse, portanto, tido esse problema que da doença autoimune, não tinhas entrado neste processo e de libertar as emoções e de saber que o que é que estava errado e que muitas coisas vêm do nível emocional. Sim. Ter tido essa proteção caso não fosse essa expressão física do corpo. Acho que iria demorar muito mais tempo a chegar até aqui. Muito mais, sim. E é incrível mesmo como é que isto... Sabes que eu era uma pessoa, ainda sou uma pessoa muito, muito racional. E eu era muito ligada à ciência, não é? E só aquilo que já existe provas é que realmente funciona. Era assim um momento um bocadinho fechada. É um processo difícil, às vezes, quando a gente entra neste de ir contra o que é provado e o que não é provado e seguir o e o que é que se pode ou não acreditar. Sim, mas eu acho que o Dr. Bradley Nelson nisso é excelente porque ele explica tudo, não é? Fundamenta tudo muito bem. E eu acho que foi também por isso que eu me rendi à terapia, porque foi realmente daquelas... Eu já experimentei tanta coisa, tantas terapias, em mim e nos outros, e eu percebi que realmente esta terapia, ela é tão simples e é tão eficaz e explica tanta coisa. Só que nós normalmente estamos tão formatados para... É tudo físico, não é? Tudo o que nós vemos é tudo físico. E esquecemos que por trás do físico existe energia. E tudo é energia. Então, no meu caso, eu acredito que para outras pessoas também possa haver aqui há um conflito, não é, interno, porque nós temos que começar a adotar uma mentalidade ligeiramente diferente. Temos que começar a olhar para o nosso corpo como tudo é energia. Exato. E as emoções também são energia. E, portanto... Eu acho que até as emoções é muito fácil de nós entendermos que elas ficam aprisionadas, porque nós sentimos no corpo, não é? Nós sentimos aquela sensação. Então, aquela coração bater mais rápido, essas coisas todas que às vezes sentimos logo de imediato. Exatamente, e é mais fácil de entendermos que realmente aquela energia, aquela sensação pode ficar ali aprisionada. De qualquer das formas é mesmo, às vezes, necessário nós termos uma mente mais aberta, porque eu noto que quanto mais nós estivermos abertos a estes temas, lá está, menos menor resistência vamos ter à terapia, mais coisas vamos permitir libertar, porque vamos estar abertos a isso, não é? Daí que seja muito bom retirar o muro do coração. Exatamente. Para quem o muro do coração. Já que estamos a falar do muro do coração, porque acredito que muitas pessoas aqui vão saber o que é que estás a falar, assim, uma breve explicação sobre o que é o muro do coração.
Uhum, sim, claro. O muro do coração é uma proteção do nosso corpo, basicamente. Então, quando nós estamos a passar por uma situação, um desgosto, não é? Quando nós dizemos assim, o meu coração está partido, não é? O meu coração está a doer, o nosso corpo basicamente arranja uma forma de nos proteger, de realmente evitar que o coração seja partido. Então, ele cria um muro à volta do coração, com o quê? Com a energia que está em excesso, que é a nossa bagagem emocional, para proteger o coração. Isso vai permitir que nós não sentimos as emoções de forma tão intensa, não é? Vamos sentir mais levemente. E mesmo em casos até de pessoas que têm vidas muito aceleradas, com muito stress, muitas vezes o corpo também cria este muro, que é para o coração não começar a bater depressa demais, não é? Para estar mais protegido, mais calmo, mais tranquilo. É muito interessante porque é como se nós estivéssemos no meio de uma guerra e é importante nós termos um abrigo, então vamos para debaixo de um bunker, não é? Só que quando a guerra acaba, aquilo já não nos serve, o bunker já não nos serve. Só que mantém-nos ali na escuridão, não é? E daí que seja muito importante, especialmente quando nós notamos que há alguma coisa que não está a fluir, pode ser nos relacionamentos, é muito comum. Quem tem muros no coração pode sentir que, por exemplo, não consegue comunicar as suas emoções, não consegue dizer ao companheiro ou à companheira o que é que realmente precisa, o que é que está a sentir. No fundo, fechamos-nos ao amor também. Fechamos-nos também à intimidade. E cria aqui uma série de consequências. O muro no coração é muito frequente ele causar também dores físicas, autossabotagem, procrastinação, porque estamos a proteger, não é? Eu estou aqui quietinha no meu cantinho porque não me quero magoar, então vou-me sabotar. E é esta energia que está ali que me está a condicionar e que me está a fazer ficar paradinha na minha zona de conforto, não é? E normalmente tem várias camadas. Normalmente o muro não é um muro só com uma camada de energia, não, normalmente tem várias camadas, vai depender também muito das experiências que a pessoa teve ao longo da sua vida, não é? E Também podemos ter herdadas. sim, também pode ser idade. Sim, talvez no facto que tinhas referido o tanto da tua bisavó, talvez tenha sido um pouco também o muro no coração pelo Sim. teu. E eu sentia mesmo aquelas emoções, eu conseguia sentir mesmo no peito. Porque quando nós nos vamos libertando da nossa bagagem, nós começamos a ficar muito mais ligados ao corpo e sentimos as emoções. Às vezes no início, e também já deixo aqui um aviso, às vezes no início, quando voltamos a ligar ao corpo, voltamos a sentir todas as emoções de uma forma mais completa, no início às vezes custa-nos um bocadinho, porque não estamos habituados a isto. Então parece que tudo é mais intenso. Mas tanto, não é só as más, as boas também. As boas também são mais intensas. Sei lá, eu hoje em dia quando ouço uma música que me inspira, eu sinto no meu coração, eu sinto uma coisa muito forte, uma sensação mesmo muito forte. Então é preciso ter aqui esta consciência de que ao libertar-me desta bagagem, eu vou começar a estar mais ligada às minhas emoções e é importante que eu me permita fazê-lo. Para quê? Para não continuar a aprisionar mais bagagem, não é? Porque só temos de estar sempre a vida toda a tirar. E está sempre, sim, porque é quase possível também não irmos acumulando, mas vamos Acumulando. quando temos essa consciência. E Sim. o que tinhas dito, tanto o facto de esse muro no coração às vezes está lá para nos proteger, e uma coisa que o Dr. Baden Nelson refere é que a gente pergunta sempre se podemos libertar essa emoção, porque ou se ainda nos serve ou não, o que é um fator bastante interessante e acho que é importante, porque ainda pode estar a servir um propósito ou não. Uhum. E normalmente o muro do coração nós não conseguimos libertar assim de uma só vez, lá está, porque o corpo não está pronto para se libertar daquele muro. Então é preciso, depende muito, aqui não há um protocolo, não há algo que a gente diz, é uma semana, é um mês, depende muito da bagagem da pessoa, se ela está pronta para se libertar disso. Eu costumo dizer que quanto maior for o trabalho interno, o desenvolvimento pessoal da pessoa, quanto mais ela investir em autoconhecimento e quanto maior for a responsabilidade que ela assume pela sua vida, mais pronta ela vai estar para se libertar, não é? Quando nós estamos no papel de vítima, é mais difícil do corpo se livrar.
porque está-nos a servir esse papel, não é? E vai ser mais complicado libertar-nos dessa bagagem. Seja a terapia que tivermos a usar, a técnica que for, sem dúvida, ou a pessoa tipo, ter consciência de ser responsável Sim, e não estar esse papel de vítima sim. Olha, de cura. sem dúvida. E sabes uma coisa muito interessante aqui neste tema das herdadas, e eu me esqueci disso, ainda bem que agora falamos sobre isto que lembrei-me. Para mim foi muito importante isto. Às vezes nós temos uma história de vida, pode não ser a nossa, mas sei lá, com os nossos pais, podemos ter uma história complicada, até podemos ter relações complicadas com os pais ou com os avós, o que for. E quando nós conhecemos a história, eu acho que a Maria Gurgel Henriques falou um bocadinho disto na live dela. Sim, sim. Quando nós conhecemos a história que está para trás, e ela até acho que ela diz, não existem pessoas difíceis, existem pessoas sofredoras. E nós ao fazermos este tipo de terapia, percebemos realmente a carga e o peso que muitas vezes essas pessoas que nós chamamos difíceis, entre aspas, elas carregam. Elas carregam uma carga mesmo, é mesmo um peso, é mesmo um peso. E quando nós tomamos consciência disto e entendemos a história, nós conseguimos desenvolver uma compaixão maior pelos pais, pelos avós, pelas pessoas que forem. E isso vai ajudar também a criarmos relações mais saudáveis, até mesmo pelos nossos companheiros ou companheiras, não é? Quando nós conhecemos a história, de porque é que a pessoa tem aquele tipo de comportamento, porque é que ela me trata daquela forma, fala para mim daquela maneira. Isso permite-nos aumentar a nossa compaixão pela pessoa e isso vai mudar a relação, automaticamente. Basta haver aqui um entendimento maior que só isso já muda completamente a forma como nós também nos posicionamos. Em vez de estarmos à defensiva, vamos compreender o porquê da pessoa ter aquele tipo de comportamento. E só isso já é incrível, não é? Só isso por si já é incrível. Mas a todo nível, até, às vezes não seja pessoas perto de nós, mas até uma pessoa estranha na rua que pode estar a ser antipática ou desagradável. Sim. A pessoa compreender que deve estar a processar algo difícil, ou mesmo não tenha consciência disso, consegue ser um pouco mais de paciência e de entender. Sim, e de compaixão, empatia. Exatamente, somos todos humanos e, claro, às vezes estamos com mais paciência do que outras, mas Claro que sim. ter esse entendimento e essa compaixão, como referiste muito bem. Estou a ver que temos aqui bastantes comentários e para podermos ter tempo de responder a tudo, vamos só dar aqui uma olhada nos comentários. Havia aqui uma pessoa, em cima acho que existe uma certa confusão sobre o teste muscular e também estava a perguntar sobre o teste do braço. Para fazer o teste do braço, tanto a Marta vai saber explicar mais do que eu, é preciso fazer com um terapeuta. Não sei se queres dar um exemplo de uma forma, assim, talvez explicar o do anel Sim, é o mais fácil. uma coisa que possam aplicar em si próprias. Sim, o mais fácil para eu mostrar aqui é o anel, porque a câmara está um bocadinho limitada. Então, É um bocadinho difícil aqui. sim. Quando fazemos em terapia, portanto, eu quando trabalho em terapia, eu não testo no cliente, eu testo em mim própria, porque nós temos essa capacidade de ler a energia do outro. Então, eu utilizo o teste muscular em mim própria. Agora, quando nós fazemos para nós próprios, podemos utilizar vários tipos de teste muscular. Pode ser, então, o da oscilação, que normalmente é o mais fácil para as pessoas, que é perceber se o corpo vai para a frente ou para trás, não é? Ou então este dos anéis, que também pode funcionar. Então, mas basicamente o que é que nós queremos? Nós queremos estabelecer uma conversa com o nosso corpo, com a nossa mente inconsciente. Nós queremos obter respostas, mas nós só conseguimos obter duas respostas, ou um sim ou um não é? Então as nossas perguntas têm que ser colocadas nesse sentido. Como é que eu percebo se o meu teste muscular está a funcionar? A gente chama isto da calibração. Como é que eu vou calibrar o meu teste muscular? Então, eu posso, por exemplo, dizer uma afirmação que eu saiba que é verdade e depois uma afirmação que eu saiba que é mentira. Vou dar aqui um exemplo. Eu vou testar a minha mão esquerda, vou colocar assim o polegar e o dedo indicador e esta mão, estes dedos vai entrelaçar, está bem? Pronto. E agora eu vou fazer uma afirmação e depois vou procurar quebrar aqui este anel, está bem? Então eu vou dizer, eu sou a Marta e ao puxar eu sinto uma breve resistência. Claro que eu não estou aqui a apertar os dedos, não é? Está só mesmo para fechar um círculo. Então quando eu puxo, depois de dizer a minha afirmação, eu sou a Marta,
eu sinto uma breve resistência. Então isto está-me a dizer, quando existe, está forte, não é? O músculo está forte, então significa que é uma resposta positiva, que é um sim, não é? O meu corpo está-me a dizer que sim, que é verdade. Eu de facto sou a Marta. Então eu agora vou dizer uma afirmação que eu sei que é mentira e vou testar e vou ver qual é que vai ser a reação do meu corpo. Então eu agora vou dizer eu sou a Rita e eu vou puxar e aqui o corpo cede rapidamente, não é? Então o círculo quebra-se muito rapidamente e então quando este círculo se quebra eu sei que a resposta é negativa, portanto eu obtive um não. Então é este tipo de conversa que nós vamos fazendo ao nosso corpo e eu vou perguntando como o código de emoção. Portanto, para quem não sabe, portanto, o código de emoção depois tem portanto, uma tabela com várias emoções e que vão-se fazendo perguntas. E existe também, portanto, o teste que a Marta deu é um exemplo, mas depois existem imensos que depois o Dr. Bradley Nelson também explica melhor. E em relação à pressão, ele costuma dizer que é como se fosse a apertar uma joaninha sem querer matá-la. Exato. Se a pessoa está portanto, a apertar com muita força, nunca vai quebrar propriamente o anel. Então tem que ser assim, Sim. uma pressão ligeira. Muito ligeira. Muito obrigada, porque realmente existe bastante dúvidas em relação, portanto, como aplicar os testes. E estou a ver que vão surgindo aqui imensas perguntas. Então, temos aqui alguém a perguntar: quando eu estiver feliz, devo agradecer aos meus ancestrais, se é uma forma de honrá-los. Portanto, aqui tentei focar um pouco mais nas constelações sistémicas, mas não sei tanto como é que queres responder, se também se aplica aqui em relação ao código da emoção. Olha, aquilo que eu te posso dizer é que quando nós estamos a trabalhar as emoções herdadas, nós estamos a fazer serviço público aos nossos ancestrais. Porque o que é interessante nas emoções herdadas, eu até te posso dar aqui um exemplo, que foi assim uma sessão que foi incrível. Quando nós estamos a trabalhar nas emoções herdadas, estamos a trabalhar na linhagem toda que tem aquela emoção. Então, eu dei-te um exemplo do meu trisavô, então eu libertei daquela linhagem toda que vinha atrás, não é? Do bisavô, do avô, do meu pai, de mim, do meu irmão, de primos, primas, tios, não é? Liberta de toda a gente que no fundo herdou aquela ancestralidade. E vou-te dar aqui um exemplo de como nós também podemos estar a influenciar os nossos filhos, para quem tem filhos. Ao trabalharmos em nós, muitas vezes, também estamos a libertar a bagagem dos nossos filhos. E eu tive aqui um exemplo de uma cliente, foi das minhas primeiras clientes, e foi assim incrível. Eu fiz uma sessão para trabalhar alguns sintomas crónicos dela, e assim, foi daquelas clientes que eu digo que são as clientes ideais, no sentido em que a pessoa teve resultados imediatos. Apesar de serem sintomas crónicos, ela rapidamente ficou sem os sintomas. Mas o mais incrível para mim não foi isso. Nós trabalhamos nela, nós libertámos as emoções dela, e ela tinha 2 filhos, um deles tinha um problema, uma espécie de caspa, de cascão, que ele tinha na zona frontal da cabeça, e ela já tinha percorrido diversos especialistas, já tinha feito muitos tratamentos, e aquilo não desaparecia. Então, depois da primeira sessão, ela mandou-me uma mensagem uns 2 ou 3 dias depois, a dizer que o cascão tinha desaparecido completamente do filho. E ela disse, só pode ter sido a terapia porque eu não fiz mais nada. Fantástico. Então é incrível como é que nós não estamos apenas a trabalhar em nós, estamos a trabalhar às vezes na família, para a frente e para trás. Passadas. Sim, sim. Daí que eu acho que é das ferramentas mais incríveis que eu já aprendi e por isso é que eu trabalho tanto com ela, porque ela tem realmente resultados mesmo incríveis. Às vezes temos que ser um bocadinho persistentes. Claro. Pronto. Como tu não é? Acho que quando a pessoa está a tentar aplicar assim em si própria também requer uma maior aprendizagem e mais do que, claro, se estiver a trabalhar com um terapeuta. Mas então também foi num aspecto em que ela estava a perguntar se quando está feliz, não é só em relação a libertar emoções, mas se quando está feliz se deve agradecer aos ancestrais em forma de honrá-los. Eu costumo dizer, eu não gosto de responder o que é que a pessoa deve fazer, porque eu tenho um mapa mundo, não é? É a minha forma de ver o mundo e a pessoa pode ter outra forma completamente diferente. Normalmente a resposta que eu dou é, a pessoa tem que sentir no coração. O que ela sentir que está certo e se ela sentir que realmente tem que honrar, e pessoalmente eu acredito que sim, porque nós somos fruto dos nossos ancestrais, não é? Nós só temos vida porque eles existiram. Então, eu pessoalmente acredito que sim, que devemos honrá-los, devemos agradecer pela história
que no fundo eles também tiveram e que chegou até nós, que no fundo é o que nos permite ver a luz no meio da sombra. Nós vivemos estas situações todas de contraste que nos permitem perceber o que é o amor, não é? Nós precisamos de saber, para saber o que é o amor, temos de saber o que não é o amor. E eu acho que sim, acredito que para mim, pessoalmente, é importante honrar os ancestrais e agradecer àquilo que está para trás. Mas eu costumo dizer que acho a pessoas que o ideal é sempre elas sentirem o coração. O que é que o coração diz? Fantástico, excelente resposta, Marta, concordo perfeitamente. E portanto, temos aqui também a Marta a perguntar se faz atendimento online como terapeuta. Sim, eu acho que 90% das minhas consultas, ou até mais, é online. Trabalho com pessoas de todo o país, mais de Portugal, embora tenha algumas também de fora, mas daí que seja importante o online, que é para chegar a mais pessoas. Conseguir abranger mais pessoas. As pessoas que estamos aqui a ver também estão ainda mais bom. Já vi aqui pessoas a dizer que estão em Angola, portanto, muitas pessoas do Brasil, temos aqui só ler as outras perguntas. E, portanto, estão aqui também a perguntar se já se deparou com um muro do coração persistente. O meu. O meu, sim. É mais comum do que se pensa. É muito comum. E quando nós achamos que já nos libertamos, às vezes, até porque existem emoções que nós absorvemos também. E no curso, acredito que o Dr. Brada também fala nisso, não é? Existem vários tipos de emoções. Nós aqui falamos das herdadas e também temos as absorvidas. Eu ainda há dias retirei uma absorvida do meu marido, porque passou aqui por uma situação de luto. E pronto, eu absorvi aquela energia. Portanto, sim, há pessoas que têm mais resistência para se libertarem dos muros do coração, especialmente aquelas pessoas que passaram por situações traumáticas, até então se forem coisas muito antigas, infâncias traumáticas, por exemplo, vai haver uma maior resistência, a não ser que a pessoa tenha feito já um grande trabalho interno, mas normalmente há maior resistência no sentido em que vai demorar mais tempo para a pessoa se libertar de todas aquelas emoções que estão no muro. Vai haver mais resistência, mas não quer dizer que a pessoa não é tratável ou que não. Exatamente, sim. Mais paciência. Sim. E também temos aqui a perguntar. Pronto, já respondeste à pergunta que era se é só possível fazer presencialmente. Acabaste de responder que fazes também o trabalho online. Portanto, temos aqui a Maria, tem várias perguntas. Portanto, ela está a perguntar-se onde achar a Masterclass. Portanto, a Masterclass está disponível só até hoje à noite. Aqui pelo Instagram, se forem ao nosso perfil, e lá tem um link. Se clicarem nesse link, vai direcionar depois, diz lá Masterclass gratuita. É só clicar lá, depois inscreverem-se e podem selecionar, portanto, a hora de quando querem ver, mas convém selecionar para hoje ainda, até hoje à noite. Porque amanhã já não está disponível, mas amanhã vamos libertar o primeiro capítulo do curso, gratuitamente, mas têm que estar inscritos na Masterclass. Então, mesmo que não tenham a oportunidade de assistir à Masterclass, mas quiserem assistir ao primeiro capítulo, inscrevam-se, porque depois automaticamente recebem o e-mail para assistir ao primeiro capítulo. Portanto, tem como consultar com a Marta ou só o curso. Tem as duas coisas, então está aqui a Marta, também pode visitar o perfil do Instagram dela. Penso, Marta, tens lá links com... Tenho, sim. Sim, como as pessoas podem estar em contato. Claro, a Marta é terapeuta e dá consultas online, como ela já explicou. E estamos a começar amanhã o curso do Código da Emoção, para quem quer aprender a aplicar, portanto, sozinho, poder tratar-se a si próprio e também aprender a usar outros, mas atenção que não é o curso certificado para se tornarem terapeutas. Isso tem que ser diretamente com o Dr. Brada Nelson e, de momento, penso que só está disponível em inglês. Em inglês. A Maria também perguntou o meu irmão Parkinson, porque ele seria ideal. Portanto, não sei se em relação ao Parkinson, se o código de emoção é algo que pode também ajudar. Eu costumo dizer que o código de emoção dá para tudo, não é? Nunca trabalhei com ninguém com Parkinson. De qualquer das formas, dá para qualquer coisa mesmo, porque, repara, nós sentimos emoções todos os dias. Se não sentíssemos emoções, era como se não estivéssemos vivos, não é? A vida era um tédio, não é? Então, nós sentimos emoções com tudo. Basta sair à rua e nós somos influenciados pelo tempo.
não é? Se está a chover ou se está sol, vai promover uma determinada emoção em nós. Então, diariamente nós estamos a sentir emoções e aquelas pessoas que têm, lá está, que têm doenças crónicas, normalmente têm sempre uma bagagem emocional mais pesada do que aquelas que não têm doença. Não quer dizer que as que não têm doença não tenham bagagem emocional, não é isso. Mas normalmente têm uma bagagem muito mais pesada. Por exemplo, os casos de cancro, é muito comum a pessoa ter ressentimento ou até raiva, porque não soube lidar com as suas emoções ao longo da vida. Exatamente, concordo 100%. Temos também a Ana aqui a perguntar se a compra do curso é só até hoje. Não, a Masterclass está disponível até hoje e amanhã vamos, como disse, vamos libertar o primeiro capítulo. O curso começa amanhã e, portanto, esse primeiro capítulo fica disponível gratuitamente até quarta-feira, mas o curso fica para venda até dia 29. Ainda é possível comprar até dia 29, mas claro, se quiserem começar logo desde o início, junto com todas as outras pessoas que já estão a participar no curso, vem, portanto, juntarem-se mais cedo. Mas claro, as aulas estão gravadas e podem acompanhar em qualquer altura, mesmo que comprem o curso mais tarde, mas tem que ser até dia 29 para terem o preço promocional. E também temos um grupo do Telegram em que, tanto para os alunos que estão no curso, terem a falar entre si, poderem-se dar apoiar uns aos outros e já temos lá bastante pessoas no curso também. Portanto, para terem esse acompanhamento, a fazerem junto com os outros, é sempre melhor fazer logo desde o início, mas ainda tem mais dias para poder comprar. Outra coisa que me lembrei também de referir é amanhã também, quem se começar já amanhã, vou ter um live pelo Zoom, tanto às 21 horas de Portugal e às 17 no Brasil, para se tiverem perguntas em relação a partes técnicas do curso, alguma coisa, portanto, claro, não é assim a nível específico como a Marta, que é terapeuta que está aqui a responder hoje, é mais, pronto, o funcionamento do curso e se tiver algumas perguntas assim mais técnicas, vai ser também amanhã, então para quem está a começar logo desde o início. E acho que vamos tendo aqui bastantes mais outras perguntas, vou tentar achar. Eu aconselho sempre a adicionarem as perguntas, ali não tem um pontinho de interrogação, foi essas que respondemos primeiro, mas depois as que estão aqui nos comentários são um bocadinho mais difíceis de achar. Portanto, está a dizer emoções, nosso sistema de orientação vibracional, de acordo com o que sentimos, vibramos. Exatamente. Portanto, alguns comentários, pessoas que estão a dizer que gostaram, muito obrigada. Muitas coisas, obrigada pelos todos os comentários positivos, realmente tem sido fantástico. A Marta tem sido excelente a responder todas as perguntas. Obrigada, Marta, muitas pessoas a agradecer. Perguntaram o contacto da Marta, portanto penso que a melhor forma é através daqui do link no Instagram. Do Instagram. Sim. Eu depois também vamos libertar a gravação, ainda tenho que libertar a gravação das duas, da última live que tivemos na quinta-feira com a Ruth Caldeira. Estamos um bocadinho atrasados, porque estamos a trabalhar imenso nos cursos e tudo, então não tivemos ainda a oportunidade de as publicar, mas claro, esta live com a Marta também vai estar no YouTube. Peço só que tenham um bocadinho de paciência, mas vai lá estar tudo e então, também adicionamos lá os links da melhor forma como contactá-la. E temos aqui a Poliana a perguntar: e quando o coração mostra um caminho, é a razão, diz o contrário. E quando o coração mostra um caminho, é a razão do contrário. Como compreender? E a razão diz o contrário, acho que é isso. Sim, pronto, é isso. Deve ter sido aqui. Às vezes, quando escreve no telefone, altera. Sim. Bom, isso aí já foge um bocadinho do código da emoção, não é? Isto aqui tem mesmo a ver. Eu costumo dizer que o coração está a expressar a vontade da alma, não é? A vontade da nossa essência. Só que muitas vezes a nossa mente racional prevalece por causa dos nossos medos, não é? Sei lá, eu posso ter um sonho, quero realizar um sonho, mas eu não me permito fazer isso porque tenho medo, sei lá, de abandonar a minha família. Podemos dar aqui imensos exemplos, ou eu não estou satisfeita no trabalho que eu quero e eu sinto um propósito maior, mas eu não saio do meu trabalho porque tenho medo de ficar sem um rendimento, não é? Então aqui é mesmo perceber que normalmente a voz do coração é a voz da alma, é a voz que nos vai trazer felicidade no futuro, ou seja, a mente vai tentar manter-nos na zona de conforto, mas normalmente aí nós não ficamos felizes. Nós ficamos felizes quando seguimos a voz do coração. O coração sabe sempre. Sim. É o nosso compasso. Mesmo. A Adriana aqui está a dizer: fundamental a felicidade, agradecer aos nossos ancestrais. Isto me levou a escrever o livro Busca da Felicidade, um olhar para eu.
da editora Pierce. Ah, fantástico, ok. Muito bem, Diana. Vou dar uma olhada e procurar o livro. Portanto, excelente, muitas pessoas estão a gostar muito. Estou, portanto, a ver aqui se consigo encontrar mais perguntas. Por esse motivo, adicionei ali no ponto de interrogação. Portanto, a Denise está a dizer: quando libertamos emoções que vêm de antepassados, se eles também se libertam mesmo não estando nesta existência? Já respondeste, Marta? Sim, sim. Sim, já respondeste isto. Portanto, estou a ler perguntas para trás, talvez a pergunta tenha sido feita antes de termos abordado este tópico. É sempre bom reforçar, não é? Estou live e pessoas estão a entrar depois também e que não estão a assistir aqui desde o início. Portanto, a Lara está a perguntar como é possível aplicar estas técnicas sem recurso a um psicoterapeuta. Não é necessário um psicoterapeuta para aplicar estas técnicas, portanto, a Marta é terapeuta, mas não, penso que não é psicoterapeuta. Não, não. Portanto, esta é a técnica do código de emoção, é uma terapia de medicina energética, mas não é necessário fazer psicoterapia. Aliás, o método é bastante mais rápido do que a psicoterapia. Sim, e qualquer pessoa consegue utilizar. Exatamente. Não é que uma anula o outro, todos têm as suas vantagens, mas são técnicas completamente diferentes. A Gisele diz: pelos vícios, desconectamos o nosso corpo da nossa mente, o alcoolismo e a arte da mente para acabar. O alcoolismo e a arte da mente para acabar com o corpo, bem como todos os seus vícios, desconectar o corpo, mente subconsciente da mente consciente. Não estou bem a perceber a pergunta, Gisele, não sei se quiser elaborar mais um pouco. A ciência e a espiritualidade se uniram para trazer a autocura, sem dúvida, muito importante. Portanto, a Betinha está a dizer: estou a gostar da live, gostaria de aprender as técnicas, tenho desejo de fazer o curso, mas tenho dificuldades de pagamento por falta de... Ok, estou porta de Portugal. Envia-nos um e-mail para o nosso, portanto, uma mensagem privada aqui, porque temos também uma bolsa de estudos. Portanto, pessoas que queiram fazer o curso e que estejam com dificuldade económica, podem nos enviar uma mensagem. O e-mail portanto, é portugal@unity.com, ou mesmo aqui pelo Instagram, enviem-nos uma mensagem e pergunta sobre a bolsa de estudo e para ver o que é que podemos fazer para vos ajudar caso queiram participar e não tenham de momento a capacidade financeira. De Poliana, esquece-se: o nosso corpo é o templo sagrado, esta passagem, vida, devíamos nos amar e respeitar mais para nós estar sem dúvida. Estamos aqui, penso que são mais comentários. Muito obrigada por vossos comentários todos. Fernanda está perdida no live. Pronto, eu penso que porque não assistiu desde o início, mas como eu disse, vai ficar gravado. Caso seja um pouquinho confusa, veja depois do início a gravação, porque vai fazer muito mais sentido. Portanto, a Masterclass foi partilhada no Telegram. Foi. Sim, está lá no Telegram, está lá o link para a Masterclass, mas também está aqui no Instagram também, se necessitarem do link. E pronto, penso que não tem. E temos aqui só mais uma pergunta do pontinho de interrogação. Portanto, como libertar em nós próprios? O Bradley passa a mão nas costas. Como fazemos a nós próprios? Portanto, eu penso que ele explica que através do Magnet também, eu digo Magnet em inglês, o Women pensa, não é? Quando fazemos a nós próprios. Sim. Sim, nós libertamos através do meridiano governador, não é? Que vai desde aqui até ao fundo das costas, mas quando nós libertamos em nós próprios, usamos apenas uma parte do meridiano, que eu pessoalmente faço desde a testa até à nuca. Portanto, desde a testa até mesmo tudo à nuca atrás. E, à nuca, é isso. Portanto, o ímã que se usa tem que ser aqueles ímãs maiores, basta um simples, qualquer um daqueles que a pessoa põe no frigorífico, é suficiente? Qualquer ímã serve, e quem não tiver ímã pode usar as mãos, porque as nossas mãos têm uma carga eletromagnética, portanto funciona na mesma. Vou só esclarecer aqui que eu disse o frigorífico, para quem está no Brasil não vai entender. Frigorífico é geladeira. para todos nos entenderem aqui. Também temos aqui, penso que já não temos aqui mais perguntas. Peço desculpa se me passou alguma, não estou a encontrar. Queiram perguntar? Acho que tem aqui duas, Patrícia. Ok, então Marta, se lês então aí desse lado, porque eu... A Gisele perguntou: o vício desconecta a mente do corpo? Aquilo que eu tenho visto com o vício é que normalmente, e voltando ao tema, a pessoa está em sofrimento, não é? Ela está o sofrimento é tanto, e aqui muitas vezes também vem de trás, já é ancestral, o sofrimento é tanto que a pessoa procura abafar o sofrimento com este vício. Eu acho que
O vício não desconecta a mente do corpo, mas desconecta o corpo da alma, não é? Porque a alma não quer estar naquele corpo sofredor. Então, sim, há uma desconexão entre a alma e o corpo, mas a pessoa que tem vício, deixar isto muito claro, a pessoa que tem vício é uma pessoa muito sofredora, é uma pessoa que está a tentar abafar o sofrimento, é uma pessoa que iria beneficiar imenso de se libertar desta bagagem emocional. Sem dúvida, sem dúvida. Temos também aqui algumas perguntas que nos foram enviadas, portanto, através do Telegram. Algumas já foram respondidas, mas eu vou aqui há aqui mais alguma coisa que ficou. Portanto, a Maria está a perguntar como se segura o braço, que ficou baralhada. Portanto, em relação ao braço, já explicámos, portanto, que quando é que o braço direito normalmente é uma terapeuta, quem for o terapeuta a fazer Sim. a técnica, depois também outras técnicas, como a Marta estava a explicar, portanto, do cotovelo, que a pessoa pode fazer a si própria, e já explicou o anel ou portanto, o teste de oscilação, que a pessoa deve... É com os olhos fechados que se faz, sim, a melhor. Eu aconselho Explicar para sentir a resposta. Portanto, explicámos o anel, mas se quiser explicar mais um bocadinho sobre Sim. a oscilação para quem quiser experimentar antes esse método. Sim, claro que sim. O da oscilação é feito de pé, em que a pessoa está numa posição reta, braços descruzados, pernas descruzadas, os pés bem assentos no chão, e ela vai procurar perceber qual é que é o seu sim. Normalmente nós somos atraídos para as coisas positivas, e isto é uma lei da natureza, não é? Todos nós somos atraídos, por exemplo, para o sol. Quando eu penso em amor, eu sinto-me atraída para a frente, não é? Eu quero ir para o amor. Quando eu penso em guerra, normalmente eu afasto-me, eu vou para trás. Então, o teste é baseado nesta lei universal, neste princípio. Então, basicamente, é eu colocar-me de pé e calibrar o teste, não é? Eu posso dizer fechar os olhos, fazer uma respiração, só para me centrar, não é? No meu corpo. E depois procurar perceber qual é que é o sim, dizer o meu nome e perceber por onde é que vai o corpo. Não é? 90% das pessoas vai para a frente, às vezes pode acontecer uma outra pessoa ser ao contrário, está bem? E depois posso fazer com um nome que não seja o meu, não é? Eu sou a Rita e ver se o corpo, onde é que o corpo vai, normalmente vai para trás. Pronto, é assim que eu vou testar calibrar o teste de oscilação. E estou a ver, entretanto, aqui que portanto, o imã para libertar a emoção, estou a ver que o pêndulo é a opção para perguntar, portanto, imã seria o pêndulo? Não. Portanto, o imã, não sei se tem um nome diferente no Brasil, o imã, portanto, em inglês é um magnet, para quem percebe inglês, não sei se no Brasil se usa um termo diferente. O imã, portanto, é aquele metalzinho que, portanto, não é um metal que agarra um metal que se põe, portanto, pode-se pôr nos frigoríficos ou nas geladeiras. Não sei se tem um termo diferente no Brasil, não sei mesmo. E caso para as pessoas não estejam a entender, que está a perguntar se o imã seria o pêndulo. Não, o pêndulo, portanto, é só aquele cordelzinho com algo pendurado, em que a pessoa pode usar também para fazer um certo teste de oscilação e ver se anda para a frente, se anda para o lado, para ter uma resposta positiva ou negativa. O imã, portanto, mas a Marta explicou também que não é necessário, pode simplesmente para os dedos, porque o próprio corpo tem um magneto, não é como tinha explicado. E também, portanto, temos aqui, já encontrou alguém que não tem algum tipo de vício? Talvez não é? Acho que toda a gente vai ter alguma coisa. Não é para a Marta, não é para mim, mas eu estou a responder. Eu acho que vai ser difícil encontrar alguém que não tenha nenhum vício nenhum. Especialmente quando nós não sabemos lidar bem com as emoções. Exatamente. Uns mais do que outros. Mesma coisa, ótimo, pronto. No Brasil é imã. Ok, pronto, é mais a pronunciação e pronto, a gente é com o N no fim e pronunciam diferente, mas pronto, assim, para entender. No Brasil, a imã se coloca na geladeira para segurar os recados. É isso mesmo, é isso, é exatamente. A gente aqui diz imã e vocês dizem imã, portanto, é mais pronunciação diferente. Escreve-se um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa, quem se entenda, é o que importa. Tenho aqui também uma pergunta da Tânia, que perguntou: uma emoção herdada pode ser a causa... Eu acho que também abordaste isso um pouco no início, quando estavas a referir o facto de... Falaste ali das constelações sistémicas. Pode ser a causa de abortos espontâneos? Sim. Sim, pode provocar ali um conflito biológico, não é? E sim, pode ser a causa de tudo. Mesmo as herdadas, elas podem causar qualquer tipo de problema. Pode ser até mesmo um sintoma físico, pode ser infertilidade, pode ser tanta coisa. Aquilo que eu vejo muito também é nas doenças autoimunes, há muitas herdadas.
Quando eu me lembro, por exemplo, sei lá, uma avó minha também tinha a mesma doença que eu tenho, é muito provável que isso já venha de trás. Às vezes salta uma geração à frente, não é? Às vezes passa da avó para a neta. Exato. Mas daí que seja também muito interessante nós tomarmos consciência da nossa história, porque muitos bloqueios vêm de trás, não é? Exatamente. Pronto, o que é bom também no facto de código de emoção, mesmo que a pessoa não saiba a história, porque às vezes há pessoas que têm menos conexão com os Sim. familiares, eu vou poder fazer essas perguntas todas e ir encontrar essas respostas, mesmo não sabendo da sua história familiar. Sim, e o próprio corpo, se o corpo quiser que a gente saiba, tome consciência se a emoção é herdada, ele vai nos obrigar a descobrir, não é? Porque ele não vai deixar libertar enquanto eu não descobrir que ela é herdada. E às vezes nós precisamos de saber, ok, é herdada e há quantas gerações atrás é que ela vem. Às vezes o corpo quer que a gente tome consciência disso, antes de deixar libertar. Portanto, é daí que a terapia seja tão incrível. Eu não preciso ter um manual, eu não preciso saber a minha história. Não preciso, de facto. Porque eu, através de perguntas, eu consigo lá chegar. Sim, Os centros já lá tem tudo gravado, está lá tudo gravado. sim. Você logo assim, com a nossa mente racional, mas quando se pergunta, as respostas estão lá. A Célia perguntou: gostaria de saber como descubro se tenho emoções presas dos meus antepassados. Portanto, isto é uma das formas São as herdadas. que são as herdadas, mas pronto, como saber se são herdadas? Marta, talvez queira ficar um pouco Sim, melhor do que eu, porque começo a fazer as perguntas e se não for claro. herdada, mas consiga explicar melhor do que eu como funciona. Sim. Normalmente a gente começa da seguinte forma. Fazemos a pergunta, nós temos um problema, um sintoma, ou então podemos simplesmente libertar emoções que o corpo tenha aprisionado sem a gente saber se elas estão a contribuir para algum problema, não é? Quando usamos um objetivo, um problema, uma situação, normalmente perguntamos: existe alguma emoção aprisionada que esteja a contribuir para sintomas X, para o que for? Ou então simplesmente tenho alguma emoção aprisionada? E aí vamos ver a resposta do corpo. Normalmente há sempre um sim, não é? Praticamente toda a gente tem, nunca encontrei ninguém que não tivesse. E a partir daí, nós vamos, depois disso, vamos identificar a emoção através da tabela, não é? Daquela tabela que tem as 60 emoções. E depois de identificarmos a tabela, nós fazemos sempre a pergunta: precisamos de saber mais informações sobre isto? Se a resposta for sim, aí o próximo passo pode ser realmente ir à procura do tipo de emoção, porque existem 6 tipos de emoções. Nós temos as comuns, que são as nossas, as que nós aprisionamos durante a nossa vida. Temos as pré-natais, que são aquelas que nós aprisionamos ainda na barriga da nossa mãe, e que normalmente é absorvida da mãe. Temos as herdadas, já falamos delas, não é? Que elas são transmitidas no momento da nossa fecundação. Assim como passam outras informações para o código genético, também passa essa informação. E depois temos também as absorvidas, já há um bocadinho falei assim muito brevemente. Normalmente é quando nós estamos com alguém que está a passar por uma situação muito desafiante, dolorosa, está a sofrer, nós, por empatia, não é? Partilhamos a dor da pessoa e muitas vezes absorvemos aquela emoção que a pessoa está a sentir. Verdade. Lá está, para ajudar a outra pessoa, para ela ficar melhor um bocadinho. Daí que muitas vezes a pessoa diz: já me sinto melhor agora depois de falar com aquela pessoa, não é? Porque ela transferiu aquela energia para a outra pessoa. Depois temos as partilhadas, que são quando são experienciadas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu estou com outra pessoa e temos um acidente de carro, por exemplo. Não é? Então aquelas emoções de choque, por exemplo, que são muito associadas aos acidentes, pode ficar aprisionada em mim e na pessoa que estava comigo. E quando libertamos estas, tanto estas como as herdadas, quando eu estou a libertar em mim a partilhada, também estou a libertar da outra pessoa. É libertado ao mesmo tempo. E depois temos as pré-conceição, que essas são as mais espirituais, digamos assim, aquelas mais difíceis de explicar, porque depende muito da crença que as pessoas têm. Mas do meu entendimento, elas vêm do corpo energético. O corpo energético é que experimenta aquela emoção, mas ainda antes de termos encarnado aqui nesta vida terrena. Então a minha percepção é, para quem acredita na reencarnação, é como se trouxéssemos bagagem de trás, não é? Como se trouxéssemos bagagem de outras vidas. Claro que esta é a mais difícil de nós realmente acreditarmos,
porque muitas vezes não acreditamos nisso. E está tudo bem, não é? Também é muito raro encontrar esse tipo de emoção, é mesmo muito raro. Mas, de facto, é essa informação que nos passam na formação, na certificação. Exato. Mesmo que a pessoa não acredite, e se der, que não custa tentar, também não se perde nada. Claro, Não custa. claro, sim, sim. Aqui há 1 hora e meia, então vamos ter que ir só muito, muito. Marta, não sei se ainda tens mais uns 5 minutinhos, Sim, claro que sim. só para, portanto, muito brevemente vou dar aqui uma olhada, mas temos que, pronto, se calhar não enviarem mais perguntas, porque não irá haver tempo para tudo. Portanto, muito obrigada pela live, era tudo o que eu precisava de ouvir sobre emoções, preciso urgentemente tratar. Ok, bom, é muito bom quando as pessoas têm, tanto, ganham algo em estar e ganham essa consciência. Portanto, Lívia, até quando o valor promocional? E até dia 29, o valor promocional do curso. Mas se quisesse juntar-se a nós logo desde o início, junto com toda a gente que está a começar amanhã, aconselho a juntarem-se amanhã. Portanto, depois tem alguma técnica para quando estivermos com a polaridade trocada? Não especificamente, mas pronto, a técnica pode ser usada em vários aspectos. A Marta, se calhar, não sabe relativamente ao curso completo, mas irá saber se, tanto, se isto serve para pessoas que têm a polaridade trocada, se quer responder. Sim. Sim. No fundo, eu acho que o que está a referir é na calibragem do teste, não é? Portanto, o meu sim, vamos pegar no exemplo do teste de oscilação de pé. Há pessoas que o sim é para trás ou para o lado esquerdo e o não é para a frente, não é? Portanto, há pessoas que têm isto trocado. Está tudo bem. A pessoa tem é que calibrar primeiro. Ela vai encontrar primeiro para onde é que está o seu sim, para onde é que está o seu não, para saber qual é que é a resposta. Estou ótimo, estou só a ver que ele não conseguiu se inscrever na massa. O link ainda está a funcionar. Pode-se tentar inscrever através do link aqui no Instagram, que o link ainda deve estar a fazer. Como fazer a certificação, portanto, certificação para terapeuta, eu penso que é diretamente no website do Dr. do Dr. Bradley Nelson, já estou aqui a trocar. Sim. Portanto, qual é o nome? Portanto, é em relação à pergunta anterior. Que só o nome da última. Qual o nome da última? Da última? Não estou bem a entender a pergunta. Portanto, tenho estatísticas dos 9 anos de idade, tenho a certeza que isto é uma herança, que sempre achei isso, mas agora fiquei mesmo a acreditar que vem de gerações. Obrigada. Ótimo, porque é muito importante realmente testar e como usar a terapia comigo próprio. Portanto, pode ser usado, claro, uma pessoa pode trabalhar com um terapeuta, como a Marta, mas também amanhã começamos o curso com o Dr. Bradley Nelson, ele explica, portanto, várias técnicas que uma pessoa pode aplicar em si própria. Eu já referi anteriormente que pessoas que tenham problemas financeiros que não consigam pagar o valor completo, podem nos enviar um e-mail ou contactar-nos através aqui do Instagram, que temos uma bolsa de estudo que pode ajudar. Em alternativa, o Dr. Bradley Nelson também tem um livro publicado em português, que também ensina lá as técnicas, mas existem realmente várias formas. Claro que a terapia com uma terapeuta será sempre mais fácil ter uma pessoa lá a auxiliar, mas é uma técnica também que aprende-se com facilidade, é uma técnica simples que a pessoa pode usar também em si própria. E eu acho que já não temos tempo para mais perguntas, Marta, porque realmente já estamos aqui há imenso tempo. E acho que não me esqueci, não deixo passar aqui nada. Eu vou só referir aqui novamente para quem entrou depois. Portanto, quem quiser ainda assistir a Masterclass só está disponível até hoje à noite, mas amanhã irão receber o e-mail com portanto, um link para a primeira. Aliás, o e-mail já foi enviado hoje, era suposto ir amanhã, mas foi enviado hoje. Já podem até assistir hoje com um link para poderem assistir à primeira aula gratuitamente. Então, podem assistir até quarta-feira e quem quiser adquirir o curso está disponível ao valor promocional até dia 29. Mas se quiserem começar logo desde o início, com o resto da turma toda que está a começar o curso, aconselho começarem logo, portanto, a partir de amanhã. E temos amanhã também um live, mas é através do Zoom, portanto, para quem está inscrito, portanto, enviamos um e-mail com o link para este live, em que vou explicar, portanto, partes técnicas, algumas perguntas que possam ter, como é que as coisas funcionam internamente dentro do curso.
E uma coisa também muito importante, no final do curso existe também uma chamada ao vivo pelo Zoom diretamente com o Dr. Bradley Nelson. Portanto, isto é penso que é na 13ª aula, cerca da 13ª aula, em que podem submeter perguntas e o Dr. Bradley Nelson vai estar, portanto, ao vivo, em grupo, portanto, não é individual, é em grupo, a responder às vossas perguntas. Claro, quem quiser trabalhar como terapeuta, está aqui a Marta também para vos ajudar. Até podem fazer as duas formas, aprenderem a usarem vós próprios também e depois querem ter algum auxílio também, como a Marta acabou de referir, até ela própria que é terapeuta, usa também outras Sim. pessoas para ajudar, então podem contactá-la através tanto aqui do Instagram dela. Mas também vou publicar os links, portanto, os lives, como eu disse anteriormente, peço desculpa que ainda não adicionei, tanto o da Ruth Caldeira, que tivemos na quinta-feira, mas vai estar no YouTube, portanto, esta gravação deste live também vai estar no YouTube, e depois lá vai ter os links também, o contacto da Marta, portanto, ela diz-me se quer adicionar mais algum link, além da Clara aqui do Instagram, o website, qualquer coisa, o telefone, o que for melhor, e podem então entrar em contato com ela, que também está aqui para vos ajudar. Marta, muito obrigada. Não sei se. Patrícia, eu é que agradeço. Eu quero mesmo só dizer que foi uma honra para mim, quero-te agradecer pela oportunidade e quero agradecer também a toda a gente que esteve a assistir e fico feliz por ter tanta gente que levou aqui algum pedacinho, não é? E que tenha inspirado também a utilizarem a técnica porque vale mesmo a pena. Sim, vale mesmo muito a pena porque é uma forma muito, muito simples de pessoas que às vezes andam imenso tempo, anos a fazer terapia, às vezes consegue-se encontrar, Mesmo. como tinhas dito, aqueles atalhos e aquelas maneiras de se aplicar e de a pessoa ter Sim. mais imediato. E acho que foi fantástico, as respostas foram excelentes e respondeste, portanto, tiraste dúvidas de muitas pessoas que às vezes só assistir, portanto, masterclass não é suficiente e também foi uma ajuda enorme e agradeço imenso o teu tempo que dedicaste aqui. Eu não consegui ver-te durante o live. A sério? Não, tive a imagem sempre congelada para mim, então olhar assim é porque não te consigo ver. Estou sempre aqui a ver. Ouço-te muito bem, ouço os comentários e penso que as pessoas conseguem ver, que eles tinham referido que conseguem, Uhum. mas não te conseguia. Sim, eu consigo ver-te bem a ti, sim. Mais uma vez, muito obrigada, Marta, e muito obrigada. Obrigada. E até breve. Tchau. Obrigada, um beijinho. Beijinho.